E aí, pessoal, vamos agora começar a entender aqui a nossa interface de animação, né? E já começar a fazer alguns movimentos bem simples aqui, que afinal de contas é o propósito do nosso curso, certo? Vamos começar a entender como que é o processo de animação, né? Como que são criadas essas informações, como que a gente trabalha com essas informações de animação aqui dentro do Maya. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma esfera, certo? Aqui no nosso grid, vou subir ela um pouquinho. Uma coisa que a gente costuma fazer, tá, pessoal, é imaginar esse grid como sendo um chão, né? Não necessariamente, né, e não obrigatoriamente é isso, mas a gente costuma só usar essa relação, né? Até porque quando a gente cria um plano, vou criar um plano aqui, ele cria o plano alinhado exatamente no grid, né? Então é uma forma mais fácil aí de a gente ter uma referência de chão. Mas eu vou deletar aqui, só uma curiosidade. Então vamos lá. Ó. Como que é a nossa interface de animação? Logo aqui embaixo, ó, a gente tem o que a gente chama de Time Slider. Certo? Então o Time Slider é por onde corre a nossa animação. Então aqui, ó, se eu clicar e arrastando, ó, a gente tem todos os nossos frames de animação. Né? Bem bacana. O que a gente tem aqui? A gente vai vendo isso aos poucos, certo? Mas, por exemplo, para a gente criar 1 segundo de animação no cinema tradicional, a gente tem que animar 24 frames. Então, para eu criar 1 segundo de animação com essa esfera, por exemplo, eu teria que animar daqui até aqui. Ó. Então, tudo isso é para ter 1 segundo de animação. Em games, o que a gente tem? A gente tem os mesmos 24 frames, porém, a gente tem também a opção de 30 frames para 1 segundo, e agora em alguns games também criando animações em 60 frames por segundo. Então, quando a gente vê FPS, né, que seria, por exemplo, eu fiz essa animação em 60 FPS. 60 FPS seria o quê? 60 frames por segundo. Então, a gente teria que animar tudo isso para ter 1 segundo de animação. Caso alguém tenha a intenção de trabalhar com publicidade, né, quando a gente faz comerciais para a TV, por exemplo, o padrão são os 30 frames por segundo. Certo? Então a gente tem aqui 24 para cinema e games, 30 para TV e games, certo? E 60 também aqui para games. Né? E também já tem filmes aí puxando essa característica de 60 frames. Certo? Então aqui, ó, só clicando e arrastando, a gente navega entre os frames. Claro que não está acontecendo nada porque a gente ainda não criou nenhuma animação. Certo? Então esse é o nosso Time Slider. A gente vai utilizar o tempo todo. Logo aqui embaixo a gente tem o nosso Range Slider. Né? O que é o nosso Range Slider? É o tamanho da nossa animação, certo? É o tamanho da cena que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai estar animando em 24 frames por segundo. E aí você fala, eu tenho que criar uma animação com 3 segundos. O que são 3 segundos? 24 vezes 3. Então a gente vai ter que adicionar aqui, ó, 24, 48 e 72 frames. Se a gente olhar aqui, ó, o nosso Range Slider, ó, ele está com o máximo de... Vamos entender essa relação aqui. Ó, a gente tem um de 120 e um de 200. O que acontece? Esse primeiro campo é o início da nossa animação total da cena, né? A nossa animação no geral, então ela vai começar no frame 1. E vamos partir aqui para o final, ó, ela vai terminar no frame 200. Então a nossa cena ela tem um total de 200 frames. Mas por que aqui está 120? Porque o nosso Time Slider ele vai estar mostrando só 120 frames. Aqui é o tamanho total da cena, ó, 200 frames. E aqui é o tamanho total do nosso Time Slider. A gente pode alterar, por exemplo, se você quiser visualizar todos os 200 frames no Time Slider, é só clicar aqui, botar 200, que a gente visualiza tudo aqui direto no Time Slider. Deixar o time Slider um pouco grande, né, o nosso Range Slider aqui,
é um pouquinho complicado porque ele come alguns frames, ó, e às vezes pode ser difícil, principalmente para quem está iniciando agora, entender essa variação de frames. Então aqui ó, ele está pulando de 5 em 5, mas não necessariamente o 76, 77, 78, 79 não estão aqui. Se a gente clicar e for arrastando, ó, eles estão, porém ele não está aparecendo de uma forma mais intuitiva aqui para a gente. Certo? Ah, mas eu quero diminuir. Você pode diminuir tanto digitando aqui, ó, por exemplo, 150. Ou você pode vir nessa barrinha aqui do nosso Range Slider, ó, e clicar nesse quadradinho branco. E aí você consegue diminuir ou aumentar de uma forma mais intuitiva, né, mais interativa. Então, ó, se a gente for diminuindo, ó, observa aqui, a gente tem um pulo de 5 frames, certo? Então, ó, se eu for diminuindo, ó, ele começa a diminuir esse pulo. Agora é de 2 em 2. Se for diminuindo mais, ó, agora ele está mostrando de 1 em 1. Certo? Então vamos deixar 48. Eu tinha comentado 3 segundos, mas vamos deixar 48. Né, ó. Então o que está acontecendo? A gente está trabalhando agora com 48 frames, mas a nossa cena ela tem um total de 200 frames. Mas, não, a minha cena ela tem só 2 segundos. Então eu vou vir aqui no 200 e vou botar 48 também. Ó, porque agora a gente fechou o tamanho da nossa cena em 2 segundos. Isso é interessante, tá, gente? Organizar direitinho. Até, por exemplo, se você for animar uma cena e, sei lá, você animou e aí você passou para um programador, por exemplo, para ele implementar no jogo. O ideal é que esteja o valor fechado aqui para ele saber quantos frames que essa cena tem. Porque se tiver um valor muito quebrado, ele tem que ficar procurando que frame, às vezes ele não entende muito, né, como que mexe aqui e ali. Então, o ideal é sempre a gente deixar organizado o tamanho inicial, né, o frame inicial e o frame final da nossa cena. Certo? Então, vamos prosseguir aqui. Logo aqui, do lado do nosso Time Slider, ó, a gente tem o nosso Playback, que nada mais é do que a gente poder dar um play. Ó, quando eu aperto aqui, ele dá um play. Certo? Se você quiser tocar no sentido reverso, aperta aqui nesse play reverso aqui, ó. Bem legal. A gente tem aqui a opção de ir pulando entre os keyframes. Como não tem nenhum keyframe, né, ele não vai funcionar agora, ó, mas a gente pode ver isso assim que a gente adicionar keyframes. Aqui ele vai pulando de frame em frame, certo? E aqui ele vai para o final do Time Slider e para o início do Time Slider. Apesar de não mostrar aqui, tá, gente, esse play, né, o nosso play aqui do playback, ele tem um atalho, né? Vamos voltar aqui. Ó, se você segurar o Alt e apertar o V, ele toca aqui, ó, ele dá o play. Então Alt V é o atalho para dar o play aqui no nosso playback, né, no nosso Time Slider. Então você aperta o Alt V, e se você quiser parar, só apertar Alt V de novo. Então é o play stop aqui, Alt V. Né, apesar de não mostrar, mas é um atalho interessante e bem útil. Né? Alt V, dá o play, e se quiser parar, Alt V novamente para dar um stop. Bem legal. Então vamos continuar aqui, ó. Aqui, logo abaixo aqui do nosso playback, a gente tem duas opções, certo? Tem esse íconezinho aqui, que é para dar ele é um sistema de keyframe automático. Eu vou explicar isso quando a gente começar a animar de fato. Né, o meu aqui no caso está ativado, ó, mas ele vem desativado como padrão. Quando ele está ativado, ele fica com esse fundo azul aqui. Depois eu vou explicar melhor como que ele funciona, mas o que eu quero mostrar agora, ó, é esse carinha fugindo aqui do lado. Ó. A gente tem aqui, se a gente botar o mouse em cima, Animation Preference. Certo? Então a gente vai utilizar bastante esse carinha fugindo aqui. Tá? Então vamos clicar aqui nele. Ó. Ele vai abrir para a gente as nossas preferências de animação. Vou jogar a esfera um pouco para o lado aqui. Tem algumas coisas interessantes que a gente pode visualizar aqui nas preferências. Tá? Primeiro, vamos vir aqui em Playback. Ó. A gente tem
por exemplo, a opção de looping. No meu caso está once. O que significa? Se eu der um play aqui, ó, quando ele chegar no final, ele para. Se eu colocar em oscillate, quando ele chega no final, vamos lá, ó, ele volta. Então ele vai e vem. Ó. Vou dar um stop aqui. E se eu botar em continuous, ele vai dar o play. Aí quando chegar no final, ele vai repetir. Então ele vai ser meio que um loop infinito aqui da nossa animação. Certo? Se eu não me engano, ele vem com padrões contínuos, tá? Eu tinha botado o once para fazer alguma coisa específica, mas eu costumo trabalhar com contínuos mesmo. Uma coisa super importante, gente, que vocês têm que dar uma olhada é esse playback speed. Ele costuma vir como play every frame. O que é isso? Se eu der o play aqui, ó, olha o que acontece. Olha a loucura aqui. Ele não toca em tempo real. Ele está passando cada frame aqui em milésimos de segundo. Né? E aí às vezes você fala, nossa, que loucura, mas eu animei 1 segundo e não é tão rápido assim, o que está acontecendo? É só dar uma olhada aqui nesse playback speed que provavelmente ele vai estar em play every frame. A gente utiliza o play every frame mais para fazer cálculo de partículas, simulação de fluidos, né, simulação de tecido. Então, nesse caso específico, a gente tem que calcular frame após frame. Mas, como a gente vai trabalhar com animação, né, animação de objetos, de personagens, a gente utiliza real time, certo? Então, vamos deixar em real time. Ó. Quando eu der o play agora, aí ele passa em 24 frames por segundo exatamente. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, no caso, a gente tem aqui algumas opções de time slider. O que a gente pode ver aqui? Por exemplo, a gente tem a altura, ó, que é o tamanho do nosso time slider. Então, por exemplo, ele está 2x, para apertar em 1x, ó, ele fica pequenininho. 2x, ele aumenta um pouco. E 4x, ó, ele deixa enorme o nosso time slider. Pô, mas 4x é muito grande, daqui atrapalha, não sei o que. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha com áudio, certo? Por exemplo, a gente tem uma cena que tem um acting, e aí o personagem ele fala algumas coisas. Então a gente importa essa fala para cá, esse áudio, e aqui na nossa time slide a gente vai vendo o waveform, né? Aquelas ondas de áudio que a gente consegue animar exatamente em cima da fala. Então esse 4x a gente costuma utilizar mais quando a gente trabalha com áudio dentro do Maya. Mas como não vai ser o nosso caso, pelo menos por agora, a gente pode deixar em 2x ou 1x. Né? Vou deixar em 2x aqui. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. Ah, tem uma opção interessante, ó, esse Options. A gente tem Timecode. Tem muita gente que tem dificuldade, pelo menos no início, em trabalhar com frames. Ela fala 1 segundo. Quanto que é 1 segundo? Mesmo sabendo que 1 segundo é 24 fps, né, frames por segundo, ele ainda fica um pouco confuso. Ah, quanto que é a metade de 1 segundo? Né? É 12, não é? Como que faz? Então, tem muita gente que costuma trabalhar com esse timecode ligado. Se eu apertar aqui, ó, o que acontece? Ele mostra, além do frame, lógico, os segundos. Então, aqui, ó, está em 12 frames, né? Mas se eu botar aqui no 24, ó, ele pôs 1 segundo, né? Então é bem legal, ó, se eu botar no 48 ele aparece 2 segundos. Então, assim, é particular de cada um, né? Não tem nenhuma regra se tem que usar ou não. Vai do que você considera melhor, se você precisa de uma ajuda em relação a segundos agora ou não. Vai de cada pessoa, certo? Eu particularmente não costumo utilizar, né? Mas quem quiser, fique à vontade. Então vamos lá, vou tirar aqui o timecode. Aqui na esquerda a gente tem várias opções de preferências, né? A gente está no painel de preferências de várias áreas aqui dentro do Maya. A gente está olhando a área de Time Slider. Vamos subir um pouquinho. Ó, a gente tem, por exemplo, a área de Animation, né? Que tem várias animações aqui, várias preferências, perdão, para animação. E tem a parte de Settings, que a gente define quanto FPS, né? Qual FPS que a gente vai utilizar. Então ele tem aqui, ó, Time, ele está com padrão 24 FPS, mas se você quiser alterar, por exemplo, para 15 FPS, 25, 30, 60, ou em algum valor específico, quero trabalhar com Super Slow Motion,
Vamos botar aqui, ó, 6.000 FPS. Então, vai do projeto que você estiver trabalhando, certo? Como a gente vai utilizar, por enquanto, o padrão de 24 FPS, vamos deixar em 24 mesmo. Aqui em Animation, a gente não vai ver isso nessa aula em específico, certo? Nesse volume, mas a gente tem aqui tangentes, né, que são formas de tangentes diferentes. Só um breve parêntese, que a gente vai alterar em um próximo volume, certo? Quando a gente for trabalhar com personagens um pouco mais complexos, que a gente vai estar trabalhando, modificando essas tangentes. Mas por enquanto, dá uma conferida aí no software que você, na versão do Maya que você estiver utilizando, só confere se está em alto para a gente trabalhar com a mesma configuração, certo? Então dá uma olhada aí, se estiver em alto, ok, só dá um save aqui e aí a gente já deixa setado a nossa cena. Então, vamos agora começar a ver como que a gente cria movimentos, né? Como que a gente faz uma animação de movimento, no caso aqui da nossa esfera. Então, o que eu vou querer fazer? Eu quero animar ela partindo daqui, então vamos puxar ela, e eu vou animar ela indo para o outro lado aqui. Como que a gente vai fazer? Ó, importante sempre a gente definir primeiro o frame que a gente vai fazer, vai salvar uma posição, né? Que a gente vai fazer uma pose. Então aqui eu vou botar no frame 1, né? Que ela vai começar no frame 1 e eu quero salvar essa pose. Como que a gente salva essa pose, né? Como que a gente salva esses valores aqui pro frame número 1? Vamos lá. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para trás, ó. Beleza. Para salvar uma pose, né? Ou o que a gente chama de keyframe, a gente vai apertar no teclado a tecla S. Apertando S no teclado, ele vai dar um keyframe. Como que eu sei que ele deu um keyframe? Primeiro que os atributos vão ficar vermelhos, né, com um fundo vermelho. E quando o objeto estiver selecionado, você vai visualizar uma linha vermelha aqui na Time Slider. Ó. Então essa linha vermelha ó, significa que no frame 1 ele tem uma pose salva, né? Ou seja, no frame 1 ele tem um keyframe. Então aqui, ó, se você botar no frame 1, ele fica com vermelho mais intenso no fundo. Se eu botar no frame 4, por exemplo, ele fica com vermelho mais apagadinho. Então significa que quando o vermelho fica mais apagadinho, que o personagem ele tem um keyframe, mas não é nesse frame que você está selecionado. Então agora se eu botar no frame 1, ele fica com vermelho mais intenso, então significa que é nesse frame que ele tem uma pose salva. Então legal, botei no frame 1 e salvei essa posição apertando S. Agora eu quero que ele chegue no outro lado ali quando der 1 segundo. Então vamos botar aqui no 24, vou arrastar para cá e vou dar um outro keyframe. Ó, soltei e vou apertar o S de novo. Agora a gente tem aqui um keyframe. Deixa eu só desativar aqui o Auto Key, depois a gente vai conversar sobre ele. Então, ó, agora no frame 24, a gente tem aqui também o nossa barrinha vermelha, né, aqui, dizendo que tem um keyframe. Então, vou clicar aqui no frame 1, ó. No frame 1 a gente tem um keyframe, e no frame 24 a gente tem um keyframe. Só atenção, tá, gente? Igual eu comentei. Primeiro você define o frame, depois você faz a pose. Não adianta você fazer a pose e depois definir o keyframe. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Eu vou definir primeiro a pose. Ó, e depois eu vou definir o frame. Então vamos vir aqui no 24. Ó, o que aconteceu? Vamos lá de novo. Ó. Vou aqui no frame 1, eu vou definir a pose. E depois eu vou vir no 24 para definir o frame. Vamos vir aqui e apertar o S. Olha o que aconteceu. Ele não salvou a minha pose inicial. Né? E quando não acontece isso, acontece aquele problema de que quando você põe em um frame, ele volta, né? Ele joga para um frame anterior. Né? Então é bem complicado. Isso, às vezes, por exemplo, se você tiver um personagem que ele tem os braços, as pernas, e sei lá, ele tem corrente, sei lá, o que você tiver que animar.
Aí você fez um monte de pose, mexeu um monte de controlador, um monte de membros e tal. E aí você, putz, eu estou num frame que eu fiz a minha pose anterior. E aí você vai, põe no frame que realmente você quer aplicar aquela pose. E aí quando você aperta, ele perdeu a pose anterior. Ou então ele volta e perde a pose que você trabalhou. Então, atenção, tá, gente, quanto a isso. Então vamos lá, primeiro a gente define frame, depois a pose, certo? Já está aqui. Então vamos vir aqui, ó, a gente vai definir o frame 24 para ele estar nessa pose. E a gente aperta o S e aí ele cria o nosso movimento. Certo? Então, só reforçando mais uma vez porque é muito interessante. Define primeiro o frame, depois a pose. Frame, depois a pose. Legal, então a gente viu aqui como criar o nosso keyframe, né, em todos os atributos, que é apertando o S no teclado. Certo? Eu vou deletar esses keyframes aqui. Tem várias formas, tá, gente? Mas vamos pegar uma aqui, ó. Vem em cima do keyframe que tem um key, né? Em cima do frame que tem um keyframe. E aí a gente vai apertar o botão direito e vir aqui, ó, em Delete. Deletou. Vamos vir aqui no frame 1 também e vamos deletar. Legal. É porque eu quero mostrar para vocês que a gente tem outras formas de criar um keyframe sem ser apertando o S. Tá? Por exemplo, eu quero criar um keyframe só no Translate X. Como que eu faço para criar só no Translate X? Ou melhor, eu quero criar um keyframe em todos os translates, menos no Rotate, menos na Scale e na visibilidade. Eu quero só nos translates. Como que eu faço isso? É bem tranquilo. O que a gente pode fazer? Com o objeto selecionado, você vai apertar o Shift W. Shift W, ele cria keyframe só nos translates. Olha que legal. Vou dar um Ctrl Z aqui. Shift E é keyframe só nos rotates. E o Shift R, keyframe só nas escalas. É um pouco diferente, né? Porque a gente usa o S para dar um keyframe geral. Mas para dar um keyframe específico em translates, em rotates e em escalas, a gente adiciona o Shift antes de ativar a ferramenta. Então, por exemplo, Shift W, keyframe em Translate, Shift E, keyframe em Rotate e Shift R, keyframe em Escala. Né? Bem interessante. O que mais que a gente tem aqui? Agora sim eu quero dar um keyframe só no Translate X. Como que eu faço para dar um keyframe só no Translate X? Nesse caso não tem um atalho específico, tá, gente? A gente tem que vir aqui no próprio Translate X. Aí eu aperto o botão direito e venho em Key Selected. Apertando aqui, ó, ele dá um keyframe só nesse atributo. Então posso vir aqui, ó, agora no frame 24, arrasto ele para cá, aperto o botão direito no Translate X e dou um Key Selected. Né? Aí ele cria a nossa animação em um atributo só. A gente vai ver em próximas aulas e nos próximos volumes que às vezes é legal, né, e facilita um pouco o trabalho a gente ter keyframes só em atributos que realmente a gente modifique. Né? Em atributos que a gente não altere o valor deles, se tiver keyframe fica um pouquinho chatinho para a gente mexer no gráfico. Então o ideal é que a gente realmente só dê keyframes em atributos que a gente faça alguma alteração. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui. Vamos deletar, né? Botão direito, delete. Botão direito, delete. A gente tem aqui embaixo, igual comentei, ó, a opção do Auto Key. Né? Ela é uma opção bem legal, mas tem que ter cuidado quando forem utilizar. Certo? Por quê? Vamos ativar ele aqui, ó. Tá ativado. Vou dar um keyframe, né? Vou apertar o S. Beleza. No frame 12, vamos lá, eu quero que ele se mova para cá.
Quando eu soltar, o que aconteceu? Ele já deu um keyframe, ó. Eu não apertei o S. Ele já deu um keyframe no Translate X. Por quê? Porque o AutoKey está ligado e eu fiz uma modificação no Translate X. Então a gente tem o frame 1 e o frame 12 com o keyframe, que ele deu um keyframe automático. Só que agora no frame 24, eu quero que ele vá mais para frente e eu quero que ele suba um pouco. Legal, já deu os keyframes todos automáticos. E se eu mexer agora, o que aconteceu? Uai, mas no 12 ele estava no chão. Por que no 12 agora ele está em cima? Vamos voltar e recapitular aqui. Ó. O que acontece? Como a gente confiou no AutoKey, do 1 para o 12, eu alterei só o Translate X. Ó, então só o Translate X que está com keyframe. O Translate Y, lembra que eu comentei que quando está esse vermelho mais apagadinho, significa que ele tem um keyframe, mas não é nesse frame específico. Então o que aconteceu? Quando eu botei no 24 e subi, ele pegou desde o frame 1 até o frame 24 e fez a esfera subindo. Por isso que ele não salvou essa posição no Translate Y. Se eu quiser salvar essa posição no Translate Y, eu realmente tenho que vir aqui e dar um keyframe só nesse atributo, ou aperto S. E agora sim, eu venho no 24, arrasto para cá e subo. Ó, agora ele deu keyframe nos dois, Translate X e Y. E no 12, ó, agora sim ele está embaixo, por quê? Porque eu salvei essa posição. Então, só atenção quanto a isso, tá? O AutoKey, ele altera, na verdade ele dá um key em atributos que você fez uma modificação. Porém, se você quer salvar o mesmo atributo, que no caso aqui a gente queria salvar do Translate Y, sem ter feito alteração, a gente tem que apertar o S ou então vir e dar um key nesse atributo específico. Porque pelo AutoKey só aplicar um keyframe em atributos que sofreram modificação, ele não aplicou no Translate Y. Por isso que eu tive que vir e dar um keyframe só para enfatizar que nesse frame, mesmo não tendo aplicado nenhuma transformação no Translate Y, eu quero que ele fique com o mesmo valor. Tranquilo, pessoal? Então, só atenção em relação ao nosso AutoKey. Ele é bem legal, eu particularmente utilizo, mas mesmo utilizando ele, eu costumo sempre apertar o S ou eu dou um keyframe específico em algum atributo só para enfatizar essa questão. Agora sim, a nossa esfera está indo reta e depois está subindo. Legal, então vamos deletar aqui. Aí você pergunta, como que eu deleto todos esses keyframes ao mesmo tempo? Toda vez eu tenho que vir em um, apertar o botão direito, apertar delete. Imagine se tiver, sei lá, 48 keyframes. Vamos lá, a gente deu keyframe em todos os frames. Pô, mas um por um é meio chatinho. Vamos lá pegar agora formas de deletar keyframes. O que a gente tem? Aqui na nossa time slider, para eu deletar mais de um keyframe ao mesmo tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar o Shift e vou dar um clique com o botão esquerdo e vou segurar o botão esquerdo. Então, Shift, botão esquerdo, eu estou segurando o botão esquerdo. Agora, com ele pressionado, eu vou arrastar. Eu estou pressionando o Shift e o botão esquerdo. Vou arrastar para cá. Vou soltar os dois. Beleza. O que significa? Tudo que está dentro dessa marca aqui, né, esse vermelhão enorme, ele significa que eles estão selecionados. Então agora, se eu apertar o botão direito e vir em Delete, ele deleta tudo que está dentro daquela seleção. Bem legal, né? Então, mais uma vez, vamos lá. Seguro o Shift, aperto o botão esquerdo e mantenho pressionado, tanto o Shift quanto o botão esquerdo. E aí vamos arrastar para cá. Soltei. Botão direito, Delete, ele deleta. Vou voltar só mais uma vez e ver uma confusão que às vezes o pessoal pode fazer. Vou segurar o Shift, né? Clico aqui e arrasto. Aí você fala, pô, não era tudo isso que eu queria não. Esse primeiro
frame aqui, né, esse primeiro keyframe eu não queria ter selecionado. Como que eu faço? Para tirar essa seleção, tá? É só dar um clique normal com o botão esquerdo em qualquer um frame aleatório aqui, ó. Dou um clique com o botão esquerdo, ele tira a seleção. Simples assim. Certo? É porque tem gente que fica arrastando, porque, por exemplo, se eu selecionar tudo aqui, ele tem essas duas setinhas aqui no meio, ó. Se eu clicar com o botão esquerdo aqui e arrastar, ó, o que acontece? Eu estou carregando essas poses que eu fiz para outros keyframes, para outros frames. Né? Então, ó, antes estava no frame 1, né? A gente tinha um keyframe no frame 1, agora o keyframe que estava no frame 1, ele está no frame 19. Olha lá, agora eles estão para cá. Então, assim como a gente consegue fazer essa seleção para deletar, a gente consegue fazer para mudar de posição. Tirar do frame 1 e botar no frame 10, por exemplo. A esfera vai começar a se movimentar somente no frame 10. Então, se eu der um play, ó. Legal. E agora? Pô, mas eu consigo fazer isso então com um frame específico? Porque eu acho que essa subida está muito lenta. Eu quero fazer ela mais rápida. Para eu fazer ela mais rápida, eu tenho que diminuir esse espaço aqui entre uma pose e outra. Certo? Porque ela vai ter menos tempo para chegar para a partir daqui e ir para cá. Se eu der menos tempo para ela fazer isso, ela vai ter que correr para chegar lá. Então, como que eu faço? Seguro o Shift e eu vou só dar um clique aqui, ó. Soltei. Shift, clica. Agora as duas setinhas não estão aqui, ó. A gente vem com o botão esquerdo e arrasta para cá, por exemplo. Então, antes estava no 33, agora está no 28. Então vamos ver o que aconteceu, ó. Bem legal. E aí, o que a gente pode fazer? Ah, eu acho que essa ida aqui está lenta também. Eu quero deixar tudo mais rápido. Então vamos lá, vou selecionar do 21 até o 28. Por quê? Porque eu acho que esse movimento de subida ficou legal. Acho que do 21 ao 28 tá legal esse tempo. Eu quero manter. Por isso que eu vou selecionar os dois. E agora eu vou diminuir aqui o tempo. Ó, do 10 para o 16. Se eu der o play, ó, bem bacana. Certo, pessoal? Então aqui são manipulações de keyframes, né? Como movimentar, alterar de um frame para o outro, como deletar. Falando em deletar, vamos ver só mais uma forma aqui de deletar uma animação por completo, né? Porque a gente viu selecionando tudo, apertando o botão direito e delete. Mas, pô, eu não quero deletar pelo time slider não sei, eu não gosto do time slider, eu quero deletar por outro lugar. Como que eu faço? É só a gente vir aqui no Channel Box, selecionar todos os atributos, ó, vou clicar com o botão esquerdo e arrastar até lá embaixo, certo? Vai ficar tudo selecionado. A gente aperta o botão direito, né? A gente já viu aqui o Key Selected, mas a gente vai lá embaixo, ó, em Break Connections. Só apertar Break Connections, ele quebra todas as conexões que esses atributos tiverem. Então, ó, acabou a nossa animação. Né? Bem simples, sem mistério nenhum. A gente conseguiu ver aqui então como trabalhar, né, no nosso Time Slider, no nosso Range Slider. A gente conheceu a nossa interface, viu um pouquinho do que esse cara fugindo aqui ele consegue mostrar para a gente, né, que as configurações que a gente consegue fazer com ele. Vimos também como aplicar keyframe específico, keyframe só em Translate, Rotate, Scala, como que a gente trabalha com os keyframes por aqui, mudando eles de posição, deletando. Vimos um pouquinho do AutoKey, né? A gente ainda pode ver mais algumas coisas mais para frente, mas a princípio é isso, certo, pessoal? Então, já no próximo vídeo, a gente vai criar de fato agora a nossa primeira animação, que é a animação que todo animador, quando começa os seus estudos, tem que fazer, que é o nosso primeiro Ball Symbol. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!